Deus ministrou ao meu coração sobre vivermos coisas maiores. Quem estava aqui no domingo, quando estava o reverendo Ken aqui? Quem estava? Todos nós, né? A maioria estava aqui no domingo. E ele falou sobre um processo de Deus, sobre o crescimento, sobre avançarmos, sobre nós usarmos aquilo que nós já temos, né? O que já temos, não ficarmos esperando receber algo, para aí sim sermos usados pelo Senhor, mas que o que você já tem é suficiente para o crescimento, para a expansão do reino de Deus, amém? E muitas coisas foram ministradas e o Senhor falou que Ele faria coisas maiores, coisas que nós ainda não experimentamos, amém? E como foi dito aqui no louvor, nós desejamos isso. Você deseja isso no teu coração, irmão? Que Deus te entregue coisas maiores, que Deus faça, sabe, além daquilo que você pode imaginar, em nome de Jesus, amém? Então eu quero ler com você João, capítulo 5, a partir do versículo 9. Abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. João 5, a partir do versículo 9, diz assim: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandar pegar a maca e andar? Que mandou você pegar a maca e andar? E versículo 13, o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas, quando? No sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, pois só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Versículo 20, pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, fala ao nosso coração, visita as nossas vidas, e que cada um que está aqui nesta noite, cada um que vai ouvir esta palavra, Senhor, possa viver obras maiores do que essa que nós lemos. Senhor, o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio, e nós queremos viver a plenitude da Tua vontade sobre nós. Por isso, guarda o nosso coração agora. Senhor, arranca agora tudo aquilo que quer trazer distração da nossa mente. Tira, Pai, todo o cansaço do nosso corpo, e que possamos ser ministrados na íntegra pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós vimos aí nesse texto uma cura, um milagre, algo sobrenatural que Jesus fez. E quando aquele homem estava ali andando e mostrando a todos a cura do Senhor sobre a vida dele, as pessoas ficavam maravilhadas, mas também queriam perseguir Jesus pelo fato de Jesus estar fazendo algo no sábado, porque pela lei ele não poderia curar, né? Eles ali não podiam fazer nada no dia do sábado, porque eles cultuavam o dia e não ao Senhor do sábado, né? Agora,
o que Jesus quer fazer sobre nós, a obra que o Senhor quer fazer sobre a tua vida, independe de dia, amém? Amém? Não é só no domingo, ou só no sábado, ou só na segunda-feira, que Deus pode abrir uma porta. Deus pode abrir uma porta agora de madrugada, amém? Enquanto você dorme, a palavra fala que aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. O Senhor está trabalhando. E Jesus respondeu isso. Peraí, não tem como. Porque Deus, Ele trabalha em situações adversas. Deus, Ele faz as coisas em situações que nós muitas vezes não entendemos. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, como que está a sua vida aí, irmão? Muita luta? Pois Deus está trabalhando em meio às adversidades. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus está trabalhando. Então, o que nós precisamos entender? Que independentemente da situação, o Deus que nós servimos está trabalhando por nós, amém? Está agindo, o mundo espiritual, as coisas estão acontecendo. Os anjos estão a milhão fazendo um monte de coisa para nós. A gente não está enxergando a obra. Aquilo que Deus está fazendo. Há um livro que chama Deus Trabalha no Turno da Noite. Eu tenho esse livro, se alguém quiser emprestar, eu empresto. É muito bom esse livro. Porque ele fala justamente isso. Quando nós descansamos em Deus, quando nós esperamos em Deus, nós damos a oportunidade do Senhor agir por nós. Amém? Então, que você tenha isso no teu coração. Que as coisas de Deus, elas acontecem fora do nosso planejado. Quem aqui gosta de planejar as coisas? De anotar, quem gosta de uma planilha, tem gente que gosta de uma planilha, né, irmão? Gosta de ter tudo anotadinho ali, o planejamento. Nós fizemos um planejamento, né? Aqui na igreja desse ano, dos eventos que nós teríamos no ano, e glória a Deus, todos até agora foram, já chegamos ali, né? Ticamos ali todos até o dia de hoje. Todo o planejamento foi seguido. Agora eu te pergunto, Deus, Ele está preso ao nosso planejamento? Deus, Ele só vai fazer no dia que nós planejamos? Até porque o dia mal pode acontecer em qualquer dia, né? Nas nossas vidas. A gente acorda bem e daqui a pouco recebe uma notícia ruim. As coisas, elas acontecem. Então, são oportunidades de nós vermos o agir de Deus, de nós vermos o Senhor fazendo nas nossas vidas. Por maiores que sejam as lutas, o seu Deus ainda é maior do que as suas lutas, amém? E nós precisamos tomar posse disso. Saber que em cada situação é uma oportunidade para vivermos coisas maiores do Senhor. Para vivermos aquilo que nós não tínhamos ainda experimentado de Deus. E foi profetizado que o Senhor vai fazer coisas maiores, que o Senhor vai renovar a sua igreja, né? Desde eu acho o primeiro dia da festa com o louvorzão, né? O pastor Davi que veio, ele falou: Deus, ele está se movendo. E a nuvem está se movendo e vocês precisam se mover, né? Irmãos, nós precisamos ter esse entendimento de irmos na direção que o Senhor está nos dando, amém? Deus está dando uma direção para o corpo de Cristo. Deus está falando ao teu coração, una-se mais. Sabe, entrem num propósito juntos. Né? Nós começamos esse mês e falamos, não, vamos fazer um propósito, as mulheres, vamos orar. E muitas mulheres entraram no mesmo propósito. E Deus começou a agir, amém? Nós vimos o agir de Deus, porque os nossos olhos podiam estar fechados. Deus está fazendo, mas a gente não está vendo. Só que quando nós tomamos um posicionamento e somos direcionados pelo Senhor, e a igreja se move, aí as coisas elas fluem, as coisas elas acontecem naturalmente, amém? E para Jesus era natural fazer um milagre. Onde ele passava, o milagre acontecia. E Jesus, ele deixou aqui uma promessa. Para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Irmão, obra maior do que um cego ver,
do que um paralítico andar. Obras maiores do que essas. O Senhor, Ele quer fazer a obra em todas as áreas da nossa vida. Amém? Em todas as situações. Amém? E nós precisamos estar preparados. Porque a vontade de Deus é que os planos de Deus sejam maiores e melhores, né? Do que aquilo que nós planejamos. Do que aquilo que nós desejamos. Nós estamos dando passos naturais. Só que o agir de Deus não está nos passos naturais. Você precisa entender isso. O acordar todo dia, entregar-te o louvor, não é isso. Acordar todo dia, trabalhar, fazer o alimento, se alimentar, fazer as coisas que nós temos que fazer, os jovens estudarem, né? Tudo isso que nós fazemos é o natural. Cuidar da casa, cuidar da família, né? Dos relacionamentos que nós temos. Tudo isso é o natural. O sobrenatural é Deus agindo nas nossas vidas. O sobrenatural é Deus não deixando faltar o alimento na nossa despensa. O sobrenatural é ter paz dentro de uma casa. Porque hoje as famílias vivem em guerra. É ou não é? É você acordar e saber que o Senhor está direcionando aquele dia para que seja um dia de vitória, para que seja um dia abençoado. É você atender o telefone e não desligar achando que é uma cobrança. Né? Ah, não, toda hora me ligam. Né? Não, você atender e ver ali uma oportunidade de Deus, uma porta que o Senhor está abrindo. Amém? Então nós precisamos viver dessa forma, obras maiores do que estas. Lá em Salmo 40, versículo 5, diz assim: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Não dá para a gente saber os planos de Deus para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Irmãos, se nós tivéssemos a noção de tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas, nós ficaríamos admirados. Nós não saberíamos. Por isso que quando Jesus chama os seus discípulos, ele chega para Pedro e fala: vem e me segue. Como assim? Vem e me segue. Eu te farei pescador de homens. Opa! Há algo maior do que isso que eu estou fazendo aqui. Há algo que está no coração de Deus. E eu entendo que nesse tempo Deus vai despertar pessoas no Ministério Mais. Para algo maior que Deus quer fazer na tua vida. Algo que Deus quer usar a tua vida. Irmãos, eu sempre gostei muito de falar na escola, né? Em seminário, quando tinha na escola. Ah, quem vai falar da nossa turma, né? Eu falo, eu sempre fui metidinha, né? Para essas coisas. E aí eu falava. Só que depois que eu comecei a pregar a palavra de Deus e a me envolver com as coisas de Deus, é muito estranho para mim falar de algo que não seja a palavra de Deus. Assim, eu digo na frente, né? Ah, vem aqui falar sobre essa matéria, sobre essa aula, sobre um outro assunto. É muito difícil para mim. Eu preciso pensar 500 mil vezes, eu preciso ficar estudando aquilo ali. E parece que trava. Mas por que isso? Porque Deus tem coisas maiores. E quando a gente mergulha, como a gente cantou, quando a gente deseja mais de Deus, Deus, Ele quer falar conosco, Deus, Ele quer nos mover. E eu entendo que o Ministério Mais, ele está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor está colocando algo precioso no teu coração. Você cantou aí, rios, né? Meu Deus, rios de águas vivas. Eu lembro quando eu li esse versículo a primeira vez, eu falei, meu Deus, como pode um rio fluir do meu interior? Eu quero isso sobre mim. Porque o rio, irmão, ele não tem barreiras. Sabe, ele destrói tudo que tem na frente. Você já viu cenas, né, de barreiras sendo quebradas por causa das águas.
Então nós precisamos entender isso, é isso que Deus quer fazer em nós. Quando Deus tem um chamado sobre nós, Ele quebra barreiras em nós. E às vezes nós ministramos algo e nós nem lembramos que nós falamos aquilo. E depois a gente vai ver, fala, meu Deus, olha como Deus falou. E fui eu que falei, eu nem sabia. Já aconteceu isso com você? Algumas pessoas que ministram e você fala algo e você fala, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha falado isso. Eu nem lembrava que eu tinha falado isso. Mas por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que quer se mover com coisas maiores sobre as nossas vidas. Algo que muitas vezes nós nem dominamos, amém? Ele quer fazer. Agora, por que será que nós nos limitamos? Lá em Mateus 8, versículo 26, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? A palavra da abertura, né? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós cantamos isso. Por isso eu quero que hoje, quando você for orar, você levante a sua mão e você declare no nome de Jesus que essa tempestade vai ter fim na tua vida. Você tem autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus. E você tem o nome de Jesus, não é no teu nome. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, não é no teu nome, irmão. Você não ora no teu nome. Ai, Senhor, por favor. Quantas vezes a gente já orou assim, né? Ai, Deus, por favor, faz isso para mim. Deus falou assim, que favor, filho? Ora no nome de Jesus. Aí, quando você ora no nome de Jesus, eu não estou aqui no meu nome, eu estou aqui no nome de Jesus. Então, Senhor, eu quero profetizar que o Senhor fará grandes coisas. Você vai colocar a mão lá, você está orando pelo aumento de salário, você vai colocar a mão lá na carteira e vai orar. Sabe por quê, irmãos? Hoje eu estava orando sobre essa palavra e Deus falou para mim, tem gente querendo um aumento e eu estou querendo dar o lugar para a pessoa. Eu estou querendo dar o trabalho assim, ó, a responsabilidade toda na sua mão. Mas fala a verdade, quando a responsabilidade toda está na nossa mão, o que acontece? A gente trava, irmão. É ou não é? Você fala assim, peraí, ó, não veio ninguém hoje, você vai cuidar. Meu Deus, como eu vou cuidar dessa empresa? Como eu vou cuidar desse lugar? Como que eu vou coordenar essas pessoas? Como eu vou fazer isso na igreja? Só eu sendo a pessoa responsável, né? Irmão, Deus está querendo fazer isso conosco. Amém? Te dar responsabilidade. Eu lembro quando eu ficava sozinha em casa, quando jovem, eu não abria a geladeira, eu não mexia no fogão, eu não tomava nem água. Para não sujar o copo. E depois, se eu pegar o copo, quebrar o copo, já pensou? Eu não fazia nada. Eu ficava quieta, deitada, vendo televisão, com a coberta. Minha mãe chegava, comeu? Não. Meu Deus do céu, menino, tem comida aí. É só esquentar no micro-ondas. Não comi, não fiz nada. Fiquei quieta aqui. E aí, era aquela briga, né, irmãos? Porque tinha que ter feito alguma coisa. Ué, vai morrer aí com fome, né? Mas, por quê? Porque quando nós somos imaturos, nós travamos. Peraí, como agora eu vou responder por isso? É ou não é? Agora, quando nós recebemos de Deus uma missão, e Deus está nos dando uma missão, e Ele fala, por que você tem tanto medo? Homem de pequena fé. A sua fé não pode estar baseada em homens, a sua fé não pode estar baseada na sua própria mão. Então, por que você tem pouca fé no Deus do impossível, no Deus que realiza grandes coisas? É nele que nós temos que depositar a nossa fé, amém? Irmãos, eu não sei para quem eu vou falar isso, mas aquilo que você não tem entendimento, não tem conhecimento, Deus vai te dar e vai te capacitar. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, a primeira aula eu não entendi lhufas. Quem aqui? Você começou um curso, você começou a ouvir
Uísca Xaxê. Lembra aquela propaganda do gatinho? Que o gatinho não escuta o que você está falando, ele só escuta o Uísca Xaxê. Meu Deus, eu ficava, meu Deus, que aula é essa, Uísca Xaxê, meu Deus? Eu não estou entendendo nada, né? Você não vê a hora de dar um intervalo para você tomar um café. Meu Deus, eu preciso ir na cantina, né? Porque eu não estou entendendo nada desse curso. Só que aí vai passando o tempo. Eu acho que todos os cursos, né? Tudo aquilo que a gente se dispõe a aprender, quando a gente escuta a primeira vez, a gente fala, nossa, como assim? É igual a Bíblia, meu Deus, Novo e Velho Testamento. Você não conhece nada, você começa a conhecer, você fala, meu Deus, Judas tem um livro. Mas não era o Judas, né? Aí depois você vai aprendendo. Então, irmãos, você não pode ter medo das grandes coisas que Deus quer fazer. Você não pode fechar o teu coração e falar, não, isso não é para mim, Deus não tem isso para mim. Porque Deus, Ele tem. Só que nós não podemos ter pouca fé. Nós precisamos falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Faz o que o Senhor quer fazer. Usa a minha vida com as minhas limitações. Com tudo aquilo que, sabe, às vezes eu olho e falo, meu Deus, como assim, Senhor? O Senhor pode fazer isso sobre a minha vida. E Deus fala, eu sou Deus sobre a tua vida, não é você. Amém? Então vamos tomar posse. Por que será que em nós há uma insatisfação constante? Nós queremos mais, mas aí quando temos, agora eu quero um pouco mais. É ou não é? Quem aqui começou a trabalhar e você ganhava o seu salário e falava, no começo, né? Meu Deus, que bênção esse salário. Olha, primeiro emprego, né, irmãos? Meu Deus, olha, R$10. Eu lembro, irmãos, quando eu era adolescente, minha mãe, olha isso, hein? Minha avó, eu ficava na casa da minha avó. Ia para a escola, eu estudava em Guarulhos, morava em Guarulhos, estudava aqui no Cardoso, aí depois da aula eu ficava na casa da minha avó, que é aqui onde a minha mãe mora, né? E aí, ficava lá com a minha avó, aí minha avó falava, ai, faz isso aqui para mim. Aí eu fazia, depois minha avó vinha e me dava R$10. Minha avó é a melhor avó do mundo. Minha avó me deu R$10, meu. Aí, vó, a senhora quer que faz mais alguma coisa? Eu vivia fazendo coisa na casa da minha avó. Ai, a Paula aria panela igual, olha, ninguém aria panela igual a Ana Paula. A Ana Paula sabe arear panela. Mas, irmãos, eu ganhava 5 contos. Toda vez que eu pegava as panelas dela lá para arear, o negocinho do fogão, e ficava lá esfregando. Vó, pode trazer todas as panelas vazias e não poucas. Pode trazer, que cada vez que eu limpava, ela me dava um dinheirinho. Não é gostoso isso? Só que aí você vai crescendo. E aí você vai ganhando um pouquinho mais. Mas é que você quer fazer muito mais do que o que você ganha. É ou não é? Irmãos, as mulheres aqui, se você ganhar R$1.000 para você ir para o Brás, o que acontece, irmãs? Não é para pagar conta, é só para ir para o Brás. Você é louco, ainda fica devendo R$10 ainda, né? Volta a pé, né? Pede para o marido pagar o Uber no cartão, porque eu lembro que logo que eu casei, eu ia no mercado e eu chegava no mercado e aí começava a comprar as coisas, comprar. Aí eu falava, meu Deus, estou sem carro, não tenho carro, e agora? Eu estava cheia de sacola, assim. E agora? Aí eu olhava na bolsa, tinha exatamente o valor do táxi, que era até para chegar à minha casa. Ou se não, exatamente o valor do ônibus. E o dia que não tinha? E agora? Vou ter que ir com um monte de sacola andando no meio da rua. E eu sou péssima para carregar peso. E quando chegava no ponto, assim, com aquela cara de gato de botas, o motorista do ônibus. A motorista, ai, vem cá, eu te dou uma carona. Oh, obrigado, moço. Não, olha, amanhã eu pago, tá? E eu pagava depois no outro dia. Mas é que eu esquecia. E achava que eu era rica, irmãos. E enchia o carrinho. E achava que eu tinha carro. Não tinha carro, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes na nossa vida a gente pede uma bênção para Deus e quando Deus dá, a gente fala, peraí, é muita responsabilidade essa bênção. É difícil? Né?
Igual quando você começa a dirigir. Meu Deus, que esse monte de carro saiu justo agora na rua? É ou não é? Aquela sensação, meu Deus, e agora? Né? O bispo falava para mim, você vai passar na prova, porque você já está sob pressão. Eu estou do seu lado, você tem gêmeas e um menino atrás. Então não tem como você não passar na prova. E realmente, não tinha como, né? Já passava a pressão ali todo dia, né? Dirigindo. Então, o que acontece, irmãos? Às vezes nós desejamos coisas maiores, desejamos. Sempre parece que falta algo na nossa vida. Mas eu quero te dizer o seguinte, que nada desse mundo vai te satisfazer. Nada, irmão. Todas as coisas desse mundo, elas não nos completam. Essa que é a verdade. Por isso nós temos essa insatisfação. Por isso, às vezes, você está numa posição e você fala, ai, mas eu não quero isso, eu quero algo mais. E aí você vai ver, às vezes, para ter aquele algo mais, você precisa estar melhor qualificado. É ou não é? E você não tem aquela qualificação. E aí você se frustra. Por que eu não tenho essa qualificação? Né? Porque para você trabalhar naquele lugar, naquela condição, tendo aquele salário, você tem que, sei lá, falar 4 línguas. Né? Meu Deus, nem o português direito eu escrevo. Né? Agora tem que colocar no currículo, se você escreve bem em português, irmãos. Porque nem no currículo o pessoal faz as coisas certas, às vezes, né? Então, às vezes nós desejamos muitas coisas. Desejamos. Só que o que Deus realmente tem para nós é o que vai nos satisfazer. Amém? Nós, às vezes, colocamos a nossa expectativa em coisas, em pessoas. Ah, com essa pessoa do meu lado, eu tenho certeza que eu serei feliz. Né? Quando as pessoas casam, não, agora eu vou ser feliz, agora eu casei. Será? Não. A felicidade não pode estar baseada no outro. A nossa alegria não pode ser se eu tenho filho ou não tenho filho. Se eu sou casada ou se eu sou solteira. Se eu tenho emprego ou se eu não tenho. A nossa alegria não pode estar nas coisas dessa casa, dessa terra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, essas coisas vão passar. Ai, Jesus. Eu falo, até que a morte nos separe, mas no céu a gente ainda vai se encontrar, né, irmãos? Eu espero encontrar meu marido lá, né? Mas não vai ser meu marido. Eu vou viver a eternidade com ele sendo meu irmão em Cristo. Você está entendendo isso? Meus filhos não serão meus filhos no céu. Eles vão ser meus irmãos em Cristo. Aquilo que nos une tem que ser maior, que é o Senhor. Então, nós muitas vezes estamos querendo nos completar, querendo que as coisas, viver coisas maiores aqui nessa terra. Mas são coisas que vão passar. Você está entendendo? Essas coisas não serão eternas. E nós colocamos a nossa expectativa nisso. A única coisa que nos fará completos é nós cumprirmos o chamado de Deus na nossa vida. Porque Ele sim vai se estender na eternidade. Porque na eternidade o Senhor vai falar, o que você fez por mim? Como foi a sua vida? Mas para mim, não para você. Não para a sua satisfação. A gente brinca, né, com coisas de mulher. Eu acho que as mulheres realmente a gente tem que se cuidar mesmo, né? Hoje eu li até um post da Yara e ela falava, por que você está desanimado, né, quando você acorda? Muito carboidrato. Eu falei, tá vendo? Era isso que eu precisava ouvir. Muito carboidrato, Ana Paula. Pronto, resposta de oração, irmãos. Falei, por que eu estou acordando borocochô? Muito carboidrato. Né? Mas assim, irmãos, às vezes a gente se pega desanimado, né? Se pega, aquilo que eu queria, eu não tenho, aquele outro que eu queria, eu não tenho, aquela outra coisa que eu queria, eu não tenho. E não é isso, não é nisso que está a sua alegria, não é isso que vai te fazer uma pessoa completa.
O que vai te fazer uma pessoa completa é você cumprindo a vontade do Senhor. É você cumprindo o seu chamado. Eu quero ler para terminar com vocês um texto em 1 Reis 19, a partir do versículo 19. Ele diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu, foi após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Irmão, quando Deus manda que Elias vá ungir a vida de Eliseu no seu lugar como profeta, o Senhor, naquele momento, o Senhor direciona Elias a jogar o manto sobre Eliseu. E quando ele joga o manto sobre Eliseu, a palavra diz que ele entendeu o que aconteceu com ele. Ele entendeu que ele tinha um chamado de Deus. E desde esse mês todo, Deus está falando isso. Sobre o ministério mais. Para o bispo, para a bispa, jogue o manto. Jogue o manto. Desde o primeiro dia. Unção dobrada do Senhor. E nós precisamos entender o que significa essa unção dobrada. Porque Eliseu, na hora, ele sabia o que tinha acontecido com ele. E ele falou: só espera que eu vou lá me despedir da minha família para te seguir, profeta. E ele foi. A Bíblia ainda fala que ele fez um churrascão da hora, né? Matou ali os bois, comeu todo mundo lá da cidade. Glória a Deus. E ele foi servir ao profeta e se tornou um grande profeta de Deus, Eliseu. A unção dobrada, ela resulta em renúncias. O que Deus está te pedindo para você renunciar nesse tempo? Eu não estou falando que é para você largar o teu trabalho hoje, falar: bispo, a partir de hoje eu estou 100% para a obra. Não é isso que eu estou falando. Mas tem sentimentos, tem coisas, pode ser isso também, não sei. Mas tem coisas dentro de nós que nós temos que renunciar, irmãos, para seguirmos ao Senhor. Para sermos completos. Tem coisas que a gente precisa renunciar. E a renúncia, ela traz maturidade espiritual. Deus está trazendo sobre o ministério mais um tempo de maturidade espiritual. Irmão, não tem mais mimimi. Você ouviu a palavra domingo, o pastor falou: seguir a verdade, ouvir a verdade, receber a verdade. A gente precisa receber a verdade de Deus. E a verdade às vezes dói, irmãos. É ou não é? Fala: é verdade. A verdade dói, né? Tinha um outro que falava: doa quem doer, mas eu vou falar a verdade. E nós estamos sendo levados a isso, a ouvirmos a verdade de Deus, a renunciarmos e a sermos maduros na nossa fé. Até quando coisas do dia a dia vão desanimar aquele que foi chamado por Deus? Até quando? Ai, o irmão não me chamou, não sei o que, da escala, e nananã, e aí eu fiquei desanimado. Até quando, irmãos? Até quando vamos tomar leite, quando Deus está querendo nos dar uma comida com substância? Um negócio pesado. A gente gosta do mingau, e Deus está falando: cresce. Acabou, não dá mais. Se despede daquilo que está te prendendo. Se despede logo do pecado. Se despede das coisas desse mundo. O mundo não pode brilhar mais que Jesus na tua vida, meu irmão. O Senhor tem que brilhar mais em nós. O nosso desejo de estar na casa do Senhor. Sabe, o diabo está roubando as pessoas.
roubando, e assim, a gente já pregou sobre isso, sobre desânimo. Irmãos, o desânimo é uma coisa que não pode estar na tua vida. Por isso que o Senhor fala para Josué, ser forte, ser corajoso, tenha bom ânimo. Você tem que ter bom ânimo. Se você não tem bom ânimo, acaba a sua família, acaba o seu trabalho, acaba o seu ministério. Você precisa ter bom ânimo, amém? E a maturidade traz ousadia no espírito. Ousadia no espírito. O que é ousadia no espírito? Mano, ninguém vai te segurar. Ninguém vai conseguir te segurar. As pessoas até podem correr, tentar puxar o teu tapete, tentar fazer algo. Opa! Não consegue, irmãos. Porque o Senhor está com você. Ele está te levando na ousadia dEle a realizar grandes coisas. Nós precisamos desejar isso. E a ousadia nos faz viver coisas grandes, coisas maiores de Deus na nossa vida, amém? Coisas que o nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, não chegou no nosso coração. É o que Deus está preparando para nós.